A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui novamente para dar continuidade aos estudos dos evangelhos, aqui no canal AD Palavra da Cruz, e hoje seguimos com o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, dando seguimento àquilo que nós já temos feito a análise. Hoje nós iremos ler do Mateus capítulo de número 5, versículo de número 23 ao 26. E a palavra do Senhor diz assim: Mateus capítulo número 5, versículo 23 ao 26. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerres na prisão. Em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Nessa parte, Jesus ele nos mostra, nos revela o quanto é importante os nossos relacionamentos, né? Um relacionamento, relações rompidas, elas podem dificultar o nosso relacionamento com Deus. Quando Jesus ele fala aqui sobre o juiz, ele está se referindo, né? Quando ele fala aqui no versículo de número 25, né? Não aconteça que o adversário te entregue ao juiz. Ele está dizendo assim, olha, endireita os teus relacionamentos aqui até para que esse relacionamento não chegue até Deus, né? Imagine que Deus ele é o juiz perfeito de todas as causas. E ele não olha a situação somente como nós vemos, mas ele olha a situação como um todo, né? Ele não é somente favorável àqueles que estão do nosso ponto de vista, né? Existe uma frase que diz assim: não importa quão frágil seja uma situação, sempre existem dois lados, né? Então Deus, ele não olha a situação somente com os nossos olhos, ele olha a situação como um todo, né? Então nós devemos nos alinhar com as pessoas que nós temos, às vezes, um relacionamento rompido, né? Se tivermos uma mágoa, um ressentimento, uma queixa contra um amigo, ou até mesmo contra inimigos, né? Nós devemos prontamente tentar ali nos acertar, nos alinhar, até que, ou então, né, se achegue. É um momento em que você tenta ali se aproximar de alguém, resolver uma questão. Se essa pessoa ela não aceita o seu posicionamento de tentar resolver essa questão, aí nós fazemos o quê? Nós entregamos nas mãos de Deus, né? Da mesma forma, aquele que está do outro lado, ele pode prontamente, né, no momento em que nós não nos achegamos para nos alinharmos, ele pode apresentar essa questão diante do Senhor contra nós, né? Porque em determinadas situações há uma falha de ambos os lados, de ambos, né, há questões a serem resolvidas de ambos os lados. Né? Existem duas versões da mesma situação em algumas dessas situações, né? Claro, a gente sabe que há situações em que apenas uma pessoa saiu ferida e a outra somente feriu, mas quando Jesus apresenta essas questões, ele não está falando só de questões, né, nesse sentido, ele está falando de questões mesmo. Eu me lembro muito de uma situação que eu passei, em qual eu busquei o meu pastor e eu falei assim, pastor, eu não sei como resolver essa situação, né, porque é uma situação delicada, que envolve, né, algumas pessoas que são tementes a Deus também, e o meu pastor, né, muito sabiamente, veio a mim e disse assim, filho, procure essa pessoa, né, ore, peça discernimento para Deus, procure essa pessoa, tenta resolver calmamente, porque, né, é uma pessoa que serve ao Senhor também, então vocês precisam alinhar essa causa, ainda que você esteja sendo prejudicada diante dessa situação. E se essa pessoa, como já se posicionou, não querer resolver a situação, então, claramente diga a essa pessoa, olha, eu estou tentando resolver da melhor forma,
já que você não quer resolver, então que o Senhor faça justiça, né, entre mim e você, que o Senhor entre, né, nesta causa. Então, olha só o que Jesus está colocando aqui para nós. Jesus está dizendo assim: olha, resolva as suas questões o mais rápido possível, antes que essa questão chegue ao juiz, né? Chegue diante de Deus. Porque se você não quer resolver essas questões de mágoa, se você está guardando essa mágoa, esse rancor, esse problema dentro de você e você não quer resolver, o momento que essa questão, seja agora ou seja na próxima vida, né, na vida que viveremos com Deus, nós seremos alinhados para viver nessa vida com Deus. Então, se você não quer resolver agora, em determinado momento essa questão ela vai se achegar até Deus e Deus vai resolver ali, né? Não olhando aquilo, olhando que não existe uma disponibilidade, não existe uma disponibilidade dentro de mim, de você, para resolver essas questões, né? Existiu ali um orgulho, uma mágoa que nós, muitas das vezes, não queremos, né? Não nos permitirmos sermos quebrados. Isso quebra um pouco da nossa aliança com Deus também, né? As nossas atitudes, elas, em relação ao nosso próximo, elas revelam o nosso relacionamento com Deus. Porque cada vez que nós nos relacionamos com o Senhor, Ele nos leva a estar nos relacionando também com pessoas, né? E quando nós buscamos a presença de Deus, buscamos nos relacionar com Deus, mas nós odiamos ou levamos mágoa de outras pessoas e não buscamos resolver essas questões, nós estamos sendo hipócritas. Porque a base do amor a Deus é o amor a pessoas, né? Então, é ter relacionamento com pessoas. Hoje a gente ouve muito as pessoas dizer assim, eu não, eu não, eu perdoei fulano, mas eu não quero nunca mais, né, olhar na cara de fulano. Então, assim, é um assunto muito delicado, porque Jesus, ele perdoou e ele não deu as costas para ninguém. E nós, como cristãos, devemos agir como Jesus agiu, né? Então, diante de, é claro que num determinado tempo a qual nós estamos passando por um tratamento, por uma cura, porque há situações e situações, nós devemos sim, às vezes, nos manter um pouco afastados, não trazer a pessoa ao mesmo lugar a qual ela nos feriu. Mas quando nós confiamos e amamos ao Senhor, o perdão ele vai além daquilo de eu perdoei, mas eu quero fulano lá do outro lado do mundo. Por quê? Porque nós viveremos no mesmo céu. Então, quando você diz assim, eu perdoo, mas eu não quero mais contato com essa pessoa, você está dizendo que também você não quer que ela esteja no céu com você? Ou que ela esteja em céus diferentes? Imagina Deus olhando para duas pessoas que ele tem como filhos amados e essas pessoas não querem conviver no mesmo lugar, no mesmo tempo. Então nós precisamos buscar, né, em Deus a sabedoria para lidar com essas situações que são difíceis, são complicadas para nós, mas Jesus ele tem toda a sabedoria e tem todo o discernimento e tudo aquilo que é necessário para que nós venhamos perdoar e continuar ali amando as pessoas como Jesus diz que nós deveríamos amar. Eu tenho a plena convicção de que se Judas tivesse verdadeiramente se arrependido daquilo que ele fez contra Jesus, Jesus teria o perdoado e o envolvido no seu meio, né? Eu creio nisso, eu creio no amor de Jesus que supera todas as coisas. Mas nós vemos na palavra que não foi isso que aconteceu, ele não se arrependeu, ele não buscou, né, um alinhamento com Jesus. Ao contrário de Pedro, que negou ao Senhor, mas Jesus, a partir do momento que Pedro foi lá e, Senhor, tu sabes que eu te amo, ele teve um alinhamento com o Senhor, ele teve ali, né, um momento de reconciliação com Jesus. Jesus falou assim, tá, sobre ti edificarei a minha pedra, né, sobre essa rocha edificarei, né? E nós vemos aí Pedro como um grande líder da igreja que Jesus deixou sobre a terra, né? Em um sentido mais amplo, a palavra ela nos ensina a agir rapidamente, em procurar a paz com os nossos semelhantes, né? Seja eles próximos ou não. Jesus ele nos ensina antes de que essa justiça chegue
até ao Senhor, até que o próprio Deus tenha que resolver essa causa por nós, levando em consideração que o Senhor, ele não tem somente a nossa visão. Às vezes nós falamos assim, que vem a justiça do Senhor, mas se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vemos que a justiça de Deus, ela não é tão simples quanto aquilo que nós olhamos. A justiça de Deus não é aquela que nós queremos, né? A justiça de Deus é a verdadeira justiça, levando em consideração que o Senhor, ele olha para as intenções do nosso coração e não com os nossos olhos, né? E que ele age em amor. Então, nós devemos ser rápidos, né? Então, se existe dentro de você uma mágoa, uma tristeza, né? Um processo de cura, qual você deve perdoar alguém, liberar perdão sobre a vida de alguém, alinhar a sua vida com alguém, seja rápido em buscar isso ao Senhor. Irmã, mas eu ainda não consigo. Busque em Jesus, né? Este alinhamento, para que não chegue o dia e de Jesus voltar, talvez, e você ainda tenha amargura, rancor ou mágoa, ou se afaste do Senhor na sua vida, levando em consideração que amar a Deus é amar as pessoas, né? Que você possa amar as pessoas, que nós possamos, né? Aprender com Jesus a perdoar e amar as pessoas assim como ele fez. Amém? Né? Se você gostou desse vídeo, se essa palavra falou com você, curte, comenta. Tem outros vídeos aí no canal e até a próxima.